Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que com certeza nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com sugestões de pauta, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor. Satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa. Satisfação é minha, da TV, da universidade, do curso, por dois motivos hoje, professor. Primeiro, por contar com a sua presença aqui, ainda mais no momento de lançamento de um livro, o que já foi registrado, agora daqui a um pouco vamos ver as imagens, mas também e principalmente pelo fato de que nós estamos retomando hoje, nesta data, os programas aqui no formato presencial. Estamos na 8ª temporada, professor, do Tema é Direito, esse programa que tem essa missão de levar até o nosso telespectador discussões, enfrentamentos jurídicos. Isso é sempre importante, né? Numa linguagem compreensível. Mas, professor, aproveitando o ensejo da sua presença, o que dá para adiantar sobre esse tema tão complexo que o senhor escreveu na sua tese, que tive o prazer de participar lá no dia do lançamento do seu livro, sobre consumidor, tutela da efetividade? Como é que tu explica isso numa linguagem compreensível para o nosso telespectador? Bom, de forma muito acessível, assim, resumindo, nós temos aí um dos melhores direitos do consumidor do mundo, a redação, a previsão legal, e isso ocorre, né, professor Cristiano, não só no direito do consumidor, mas são várias outras legislações brasileiras que elas têm um histórico de ser uma boa legislação, de ser uma excelente legislação em sua redação, em sua previsão. Tá? Então, a partir desse contexto, nós também podemos levantar outros questionamentos que são relativos à efetividade. Nós temos as melhores normas, mas nós não temos os melhores resultados dessas normas. Tá? Então, a tese que gerou o livro gira em torno disso. Se criou que foi denominada de teoria da tutela da efetividade. Quais são os elementos, quais são os requisitos que somam a efetividade da norma? O que nós precisaríamos, em outras palavras, para dar maior efetividade? No caso, o livro aborda o direito do consumidor. Mas o que precisaríamos para dar efetividade ao direito do trabalho, ao direito da criança e adolescente? Então, a tese se estruturou e, consequentemente, o livro, né, que é resultado dela, nessa base. Tu parte do pressuposto que, juridicamente falando, a gente tem uma obsessão pela abstração, pela previsão e se preocupa um pouco com a prática, com a efetividade. Isso passa pela tua pesquisa? Claro que eu também, aqui, essa pergunta faz o meia-culpa das academias de ensino, porque elas focam muito na teoria, né, Vitor? Isso é um problema, assim, estrutural. Não é do nosso curso aqui, porque aqui nós associamos teoria com prática desde o primeiro semestre. O livro trata, eu cuido de, numa primeira parte, de falar de uma teoria principiológica, né? Porque o direito, ele tem, a academia nos traz essa ideia de discutir, de trazer os princípios, mas eles são lidos, são compreendidos, talvez nem compreendidos e jogados para o outro lado, né? Não se tem o princípio como uma norma guia, que é essa a razão dele, né? Então, eu abordo no livro que o direito consumidor, assim como... O direito consumidor porque é o recorte que está lá, né? Mas nós temos, entre os princípios do CDC, um que nós chamamos de princípio do aperfeiçoamento ou o princípio da atualização. Tá? E aí, dentro dessa questão, passa pela essa lógica, professor Cristiano, de entender que a norma está lá e que ela exige uma interpretação constante. Né? Quando eu falo de princípio da atualização, não é atualizar para ter uma norma nova. Não precisa ter uma nova redação, mas eu tenho que adequar aquela norma, verificar a norma existente, como que ela vai se adaptar ao período que ela está. Né? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, a sociedade de consumo que ele foi escrito, a sociedade de consumo que ele entrou em vigência de 30 anos atrás é completamente diferente da sociedade de consumo de hoje. Né? E aí veja que tem um exemplo, o artigo 49. O artigo 49 fala que as compras fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o prazo de 7 dias para exercer o arrependimento. Tá? Em 1990, comprar fora do estabelecimento comercial era comprar por telefone, comprar por fax, comprar por revista, catálogo. Tá? Hoje é o único artigo que salva o consumo digital. Tá? Porque as compras fora do estabelecimento comercial são compras na internet, são compras em sites.
Então nós temos um artigo que ele não inovou, ele é o mesmo, não tem nenhuma vírgula nova nessa redação. Sim. Mas em 30 anos nós temos um aperfeiçoamento da interpretação. E isso só se dá em função dessa norma guia, dessa norma principiológica, né? Então o livro ele tem um viés que é teórico e uma segunda parte que é prática, mas nós temos que associar, né? Não existe uma teoria dissociada de uma prática, nem vice-versa. Eu só consigo verificar e colocar em prática aquela teoria se ela for uma teoria de base, se ela for uma teoria que se fundamenta na prática, né? E toda a prática vai depender também de uma teoria. Então esse cruzamento ele está presente no livro, tanto é que a segunda parte dele eu chamo de teoria da tutela de efetividade revelada. Então como que ela se revela dentro de dois nortes que foram analisados no livro, no consumo de crédito e no consumo digital. Vamos aproveitar a tua presença aqui, eu vou pedir a gentileza da equipe colocar as imagens do lançamento do teu livro, né, para o nosso telespectador assistir e conseguir perceber o tamanho da grandiosidade de que foi esse evento, né, Vitor? E queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre como foi esse dia, sobre os professores estavam todos lá, a coordenação lá, decanos do curso lá, e tu como egresso aqui do curso de Direito da UFN, né? Que momento especial deve ter sido esse para ti, especialmente? Foi um momento especial, como eu disse no evento, eu tenho aí, são 86 palestras já feitas, foi a de número 87, aí, sem sombra de dúvida, a mais importante de todas, assim, sem nenhum clichê, sem nenhuma... foi importante porque é o fechamento, talvez, um ciclo, né, professor Cristiano? É o curso que eu me formei, enquanto eu organizava a palestra ali, não tem como não passar um filme na cabeça eu entrei aqui em agosto de 1999 e nunca saí, né, porque eu me formei dia 5 de janeiro de 2005, e eu conversei com a irmã reitora, fui contratado 10 dias depois. Né? Comecei a dar aula em março e a minha primeira turma foi justamente Meus Bichos. Né? Então é um processo contínuo. Aqui eu me faço professor, aqui eu descobri o curso de Direito, aqui fui aluno, né? Aqui estou como professor, me faço professor. Aqui que eu passei eu escolhi qual área ia seguir, as turmas que fui recebendo, né? Porque eu costumo dizer também que eu não escolhi o direito consumidor. O direito consumidor, em algum momento, caiu no meu colo e ele me escolheu. Né? Então, tem todo um processo aí. Aqui, escolhi fazer as minhas especializações, depois teve período de mestrado, agora doutorado. E a aula magna do curso, ainda que nós tivéssemos ali a professora Cláudia Lima Marques, que é a grande referência de direito consumidor no Brasil e em sede mundial também, era um momento de falar em casa, né, com os meus colegas, com os meus alunos e com a maioria dos meus colegas são meus ex-professores, né. Então, estar ao lado da professora Rosane Leal, por exemplo, que foi quem conduziu a mesa. A professora Rosane foi minha orientadora na graduação, né. A minha monografia foi da professora, com a orientação da professora Rosane. A professora Jânia Saldanha também, que ex-professora da casa, foi meu primeiro projeto de pesquisa, né? Fui pesquisar a complexidade do pensamento, a teoria da complexidade do pensamento de Edgar Morin. Então, é umas coisas que vão, mesmo que não faça mais parte do meu dia a dia, não sejam mais pesquisas que estejam comigo hoje, pensar nessa trajetória, né, é importante. E eu devo isso à instituição, sem sombra de dúvida. Olha, aquele dia foi realmente assim um momento muito muito especial, né, para todos. Eu imagino para ti que tu era ali o protagonista, né? Mas assim, muito interessante ver aquele auditório lotado de alunos interessados em ouvir sobre o que tratava a tua pesquisa, porque uma pesquisa a nível de doutorado, ela sempre vai numa profundidade interessante, né? E só quem já passou por isso, obviamente, consegue dimensionar, né, a verticalização de uma pesquisa a nível de doutorado. E, sinceramente, assim, eu já te disse isso em outra oportunidade, mas que pesquisa interessante, que pesquisa bela essa que tu realizou. E aí eu te pergunto, para onde é que vamos agora? Qual é a sequência? Porque não pode parar por aí, né, Vitor? A ideia, e já tem um convite para isso, é dar continuidade no estudo, no pós-doutoramento. Tá?
e trabalhar uma das partes do livro, que é a questão do consumo digital. Hoje, o senhor Cristiano bem sabe disso, uma das grandes necessidades, o que tem sido discutido no Brasil é uma regulação, pensar uma norma para enquadrar ou regulamentar de alguma forma, pelo menos embrionária, tudo que nós temos em função dessa inteligência artificial. Né? Não é mais falar de consumo na internet, não é mais falar de tecnologia, é falar de uma coisa, né? Lá no direito nós estudamos direito das coisas, e essas coisas agora passaram a ser sujeitos, de certa forma, né? Nós reinventamos toda uma teoria geral, eu falo para os alunos de teoria geral do direito e depois dentro de uma ideia de teoria geral do direito consumidor, para que a gente tenha um contrato que tenha validade, um dos critérios é que o sujeito seja um sujeito capaz. Tá? E sujeito capaz é um sujeito humano, parte de um princípio, né? Que tem as capacidades aí de idade, faculdades mentais e tudo mais. Só que agora, há um bom tempo, nós exteriorizamos vontades com máquinas. Né? Então, o sujeito do outro lado ele não é capaz, tampouco um sujeito. Tá? É uma inteligência artificial. Então, repensar toda a teoria geral do direito e, consequentemente, do direito do consumidor, de todas as outras áreas, é algo importante. Então, o desdobramento da tese e a continuidade do estudo está em torno disso. Como que essa inteligência artificial, e aí a gente fala de produtos e de serviços que são inteligentes, né? Porque o código ele vai deixar muito limitado o que é um produto e o que é um serviço. Sim. E hoje eu não tenho, basicamente, essa definição tão estanque, isso é um produto e isso é um serviço. Basta olhar os nossos telefones. Tá? Um smartphone, ele é um produto, mas ele só tem uma funcionalidade porque tem um serviço dentro dele. Sim, sim. E o serviço da telefonia de nada adianta se eu não tiver o produto telefone. Então tem uma ideia, eu sugiro isso no livro, de se criar um parágrafo 3º no artigo 3º do CDC, porque lá define o que é produto, define o que é serviço, e a ideia que já tem sido ventilada também aí pela professora Cláudia também, é uma ideia de se criar um 3º parágrafo que trate de um produto e de um serviço simbiótico, ou um produto e um serviço misto. Sim. E aí seria essa terceira situação cruzada uma com a outra. Né? Não tem um produto se não tiver o serviço e vice-versa. Vitor, tu é egresso aqui do curso de Direito da UFN, tu é professor hoje aqui, hoje é doutor. Temos um minutinho ainda. Deixa um recado para quem está pensando se quer vir ou não estudar aqui conosco. Bom, para mim é falar da minha vida, né? O direito ele não foi algo que eu escolhi também. Quando eu comecei a fazer direito era algo que eu não gostava. E aí eu sempre digo para os meus alunos, né? Tenho a oportunidade aqui de falar para um público maior, mas em sala de aula eu sempre digo, pouco importa por que vocês chegaram aqui. Né? O importante é o que vai fazer com que vocês permaneçam aqui. Então tem que se envolver com o curso. A minha paixão com o curso foi quando eu descobri um edital que selecionava alunos para fazer um projeto de extensão. Tá? Então, mesmo que eu não sabia o que era um projeto de extensão. Eu não tinha estudado direito à criança e adolescente, que era o tema do projeto. Então, você tem que ir se vinculando com o diretório acadêmico, com a atlética, com as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão. Vir para a sala de aula é um fato, mas é o mínimo que possa se fazer. Tá? Então, e o curso é um curso que gera oportunidades, né, professor Cristiano? Nós temos aí, sem sombra de dúvida, um dos maiores espaços físicos e oportunidades para alunos no curso de Direito atuarem na prática, né? Mesmo no PROCON, as práticas em Direito do Consumidor, elas começam a partir do 2º semestre. Né? Então, nós temos como os alunos circularem, se vincularem ao curso, e essa é a minha dica, né? Se descubram e descubram o curso que estão inseridos. É um curso apaixonante, logo logo nós vamos ter a mostra das profissões aqui na UFN, logo logo também eu confirmo a data, que agora eu confesso que não lembro, mas assim é um momento bem especial, vai ser uma sexta-feira, onde nós vamos apresentar todos os cursos de graduação aqui, dentre os quais o curso de Direito. E é um momento muito especial para a gente esse, né, professor, porque os professores aparecem lá, conversam com os nossos futuros alunos, etc., realmente é um momento de destaque assim, no ano para a gente. E é bacana porque depois a gente encontra muito esses alunos que nós conversamos no corredor, né, em sala de aula. Esses alunos que vêm para a mostra, depois a gente percebe que eles estão ali, né, são nossos alunos do curso de Direito. Exatamente. Professor, lhe agradeço pela presença, Obrigado. lhe parabenizo por todos esses anos aqui
e de História na UFN, junto com a UFN, as portas do estúdio sempre abertas ao colega. Muito obrigado, professor. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!